Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas e o tema da nossa semana foi Deus fala. E nós vamos então hoje não trazer um assunto novo a respeito disso, mas sim fazer um resumo da semana, das nossas reflexões da semana, aquilo que aprendemos a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas e que Deus fala de várias maneiras e de maneiras diferentes. O nosso versículo-chave da semana era João 8:47, que nos diz assim: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Aprendemos que se o crente não sabe reconhecer quando Deus está lhe falando, ele está com problemas em sua vida cristã. Que Deus fala com as pessoas, e quando Deus fala com as pessoas, é muito mais importante o que ele falou do que como ele falou. Quando Deus falava, ele falava às pessoas, era algo singular e individual a cada um. E continua sendo assim. Deus fala conosco de maneira singular e individual a cada pessoa. Não existe nenhuma receita e Deus não fala igual com todas as pessoas, mas Deus tem o seu modo peculiar de falar com cada um de nós. Quando Deus falava, a pessoa tinha certeza de que era Deus que estava falando e sabia o que Deus estava dizendo. Quando Deus falava, a própria comunicação era um encontro com Deus. Se não temos, às vezes, instruções claras de Deus sobre um assunto, devemos orar e esperar. Não devemos passar por cima do nosso relacionamento de amor com Deus. Essa é a coisa mais importante. Entender que oração é relacionamento. Deus, ele também fala através do Espírito Santo. Nós falamos durante a semana. Nosso texto foi Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. E havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aprendemos que um encontro com o Espírito Santo de Deus é um encontro com Deus. Só entendemos verdades espirituais porque o Espírito Santo de Deus está agindo e habitando em nós. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, é o seu próprio autor, o Espírito Santo, que está presente para nos instruir. Por nós mesmos, nós jamais poderemos descobrir a verdade, porque a verdade, ela é revelada. Refletimos também que Deus fala através da Bíblia. João, capítulo 10, versículos de 2 a 4, ele disse assim: O que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome. Precisamos guardar, então, em nossos corações que Deus fala de maneira singular a cada pessoa e o faz da maneira que ele quer e não da maneira que nós queremos, como filhos mimados. Não, Deus faz do seu jeito, da sua maneira. Cada pessoa precisa também compreender que verdades espirituais só são compreendidas através do Espírito Santo de Deus, a não ser que ele nos revele essas verdades por nós mesmos, não poderemos conhecê-las. Nós também aprendemos que Deus está mais interessado naquilo
em que naquilo em que me transformar do que aquilo que eu faço para ele, né? Porque o propósito de Deus é nos conformar à imagem e à semelhança do seu Filho. Esta é o propósito de Deus com todas as coisas na nossa vida. Aprendemos também que Deus fala por meio da oração. Quando o Deus do universo me diz alguma coisa, eu devo escrever o que ele está me dizendo. A verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus. A oração é um relacionamento de mão dupla. Falamos e ouvimos. O Pai fala e nós ouvimos. Nós falamos e o Pai nos ouve. A oração é um relacionamento e ela não é uma mera atividade religiosa. Por não entendermos que oração é um relacionamento, muitas vezes as pessoas não oram porque acham isso um fardo, uma atividade, e às vezes têm preguiça de orar. Por não entender que a oração é um relacionamento com Deus. É preciso ter certeza que o nosso único desejo na nossa vida cristã é conhecer e fazer a vontade de Deus. Por último, nós refletimos sobre Deus fala por meio das circunstâncias. Deus, ele usou as circunstâncias para revelar a Jesus o que ele queria fazer. E Jesus, em resposta, nos ensinou que ele não fazia nada que o seu pai não mandasse ele fazer ou que ele não visse o seu pai fazer. Quando ele via o que o pai estava fazendo, ele sabia que este era um convite para ele sujuntar aquilo que o pai estava fazendo. Jesus observava então as circunstâncias para saber como o pai desejava que ele se envolvesse em sua obra. Para nós também, Deus, ele sabe como e que maneira ele quer nos usar em sua obra. Para entendermos muitas vezes as circunstâncias ruins ou confusas, é vital conhecermos esses fatos sempre pela perspectiva de Deus e também da sua palavra. Lembre-se, jamais determine a verdade de uma situação simplesmente por olhar a circunstância. Ou seja, não podemos conhecer a verdade sobre as nossas circunstâncias antes de permitir que Deus nos fale sobre ela. E por fim, lembre-se, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para revelar a perspectiva de Deus sobre as circunstâncias. E ele também nos fala, e ele fala através da palavra, da oração, do Espírito Santo, da igreja, das pessoas, para revelar a si mesmo sua natureza, seus planos e os seus propósitos. Então, que esta reflexão final nos ajude então a guardar na mente e no coração o modo de agir de Deus, suas formas e suas maneiras, para que possamos então conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.